Acordar no meio da noite com a bexiga prestes a estourar é uma coisa que realmente odeio. Primeiro, que levantar sonolento de madrugada é uma merda. Segundo, que sou uma pessoa extremamente azarada. O que isso tem a ver? Você se pergunta. Pode parecer uma conversação sem sentido, mas irei lhe explicar de uma maneira que lhe fará entender. Moro com meus irmãos em uma antiga casa que nossos avós nos deixaram de herança. Algo extremamente bom, pois não tenho dinheiro nem mesmo para um cômodo minúsculo, onde o único espaço, um colchão no chão, preenche por completo. Estava desempregado e tinha acabado de sair de uma relação conturbada. Não vi problemas em dividir o espaço com meus 3 irmãos. Nos dávamos muito bem, coisa rara entre irmãos. E éramos todos adultos. Fiquei com a parte de fazer o almoço e o jantar. Como estava sem emprego, era a forma que encontrei para ajudar. A casa é espaçosa, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem que pode acomodar 2 carros. O problema mesmo sempre foi a questão do banheiro. Veja bem, temos 2 banheiros, um fica no corredor, próximo ao meu quarto, enquanto o outro, apenas nos fundos da casa. Isso significa que, se você estivesse muito apertado e o primeiro banheiro estivesse ocupado, você teria que dar toda a volta até os fundos, destrancar uma porta e atravessar o jardim para acessar o outro. Já era chato fazer isso pela manhã, imagina no meio da madrugada, quando o que você mais quer é voltar a cair nos braços do Morfeu. Outra coisa que preciso lhe falar sobre a segunda instalação sanitária da casa, é que não é nem um pouco acomodadora. Enquanto o primeiro tem azulejos na parede, um teto com forro pintado de cor branca e um chuveiro com uma boa pressão, o segundo parecia mais uma obra não acabada. Paredes para rebocar, um telhado quebrado e uma pia e chuveiro que não funcionavam. A única coisa ali que funcionava era o vaso sanitário antigo, com seu barulho desgraçado quando você dava a descarga. Sério, era um barulho alto o suficiente para te tirar do modo sonolento e lhe trazer de volta à realidade. Penso que meus avós estavam planejando esse segundo banheiro, mas morreram antes da obra ficar completa. Em minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar as férias nessa casa e visitá-los. Eu não me recordo de um segundo sanitário, talvez fosse mesmo algo meio recente. Vovó tinha morrido primeiro e vovô não conseguiu aceitar a partida da esposa, entrando em um estado profundo de depressão. Em uma manhã, um dos empregados o acharam sem vida, quando foram acordar para tomar seu remédio para pressão. Deveriam ser umas 2 da manhã quando levantei-me apertado para usar o banheiro e vi que meu irmão tinha chegado primeiro. Droga, resmunguei até esperei um pouco, mas o idiota estava com problemas de estômago e aquilo iria demorar mais do que deveria. Não tinha jeito. Fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos a fim de me aliviar. Procurei o interruptor para acender a luz. Depois fechei a porta, caminhei até o vaso e fiz o que tinha vindo fazer. Me lembro de ter olhado para o teto, observando as telhas com teias de aranha e buracos feitos pelas brigas de gatos dos vizinhos. Se um dia eu conseguisse um bom dinheiro, poderia mandar ajeitar tudo, deixar o lugar mais aconchegante pelo menos. Puxei a corda da descarga, ouvindo aquele som alto dos infernos e fui em direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim, pois como eu disse antes, a pia dali não funcionava. Imagina a minha surpresa quando puxei a porta e ela não abriu. Eu não a tinha trancado, nem era possível, esqueci de dizer, mas a única maneira de trancá-la era pelo lado de fora. Cogitei na hipótese de um dos meus irmãos estar tentando me pregar uma peça,
Aqueles idiotas gostavam de fazer esse tipo de coisa. Muito engraçado. Agora abram a porta, digo, tentando entrar na brincadeira. Sem resposta. Vamos. Abram. Elevo meu tom de voz, novamente sem respostas. Começo a coçar a cabeça rapidamente, uma mania que tenho quando começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles? Esse pensamento passava em minha mente, mas não poderia ser isso. Quem poderia ter feito tal coisa senão um deles? Um invasor, talvez. Um ladrão que entrou na casa às escondidas e me trancou aqui dentro para não ter que se preocupar com um dos irmãos. Que droga! Pensei em muitas coisas, mas nada parecia encaixar. O pior de tudo era que não adiantaria o quanto eu berrasse. Os quartos dos meus irmãos eram bem distantes, eles não poderiam me ouvir. A solução que encontrei foi a de tentar arrombar aquela porta. Estavas prestes a colocar aquela ideia em ação, mas antes que pudesse fazê-lo, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou, uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido baixo de dor. Foi tudo muito estranho. Me sentei no chão, perto de alguns escombros. De repente, minha mão tocava em um pedaço de papel em meio à bagunça. Sentado, naquele canto nem um pouco amigável, trago o papel para minha visão, vendo as letras escritas com uma caneta de cor vermelha. Fiquei completamente confuso, pensando que tudo não deveria ser mesmo um tipo de brincadeira. Meu coração quase parou quando virei o papel. Tinha uma coisa a mais. Implore. Talvez tenha sorte na primeira e, caso tenha, nunca mais volte. Antes que eu pudesse demonstrar alguma reação, escuto passos em minha direção. Eu não queria levantar a cabeça para olhar quem era, mas uma estranha força parecia forçar-me a fixar quem estava em minha frente. Eu levanto a cabeça. É a vovó, ou pelo menos é o que eu acho que era. A senhora alegre de minha infância tinha agora um olhar cansado. Seus olhos, grandes e arregalados, pareciam afundar em seu rosto, sendo devorados pelo excesso de pele na face envelhecida. Oh, Deus! Abri a boca para falar, nada saia, nenhum mísero som. Não conseguiria parar de tremer, meu corpo agia por vontade própria, não obedecia mais meus comandos. Todas as informações demoravam para chegar até meu cérebro. Não sei quanto tempo encarei, até finalmente lembrar daquela palavra, implorar. Consegui falar, na verdade, implorei. Falei de tudo para o que quer que fosse, me deixasse partir. Eu não tinha nada a ver com aquilo, nem sabia que esse tipo de coisa acontecia aqui. A entidade sorriu largamente, como se estivesse se alimentando do meu sofrimento. Não, aquilo não era a vovó, não poderia ser. Era algo que usava a sua pele, com o objetivo de enganar. O rosto distorcido e seu sorriso macabro foi a última coisa que vi quando a luz apagou de vez. Era de manhã, acordei com meus irmãos me balançando e gritando meu nome. A porta tinha finalmente sido aberta. Eles me ajudaram a se levantar, me levaram até a cozinha, sentei-me em uma das cadeiras e contei tudo o que tinha acontecido. No começo, acharam que eu estava brincando. Entretanto, minha palidez e o pavor que eu tive quando um deles afirmou que iria até o banheiro procurar o pedaço de papel, o fizeram acreditar em mim. Decidi sair da casa 3 dias depois deste ocorrido. Ficaria na casa de um amigo até arranjar um emprego. Queria distância daquele lugar. Aconselhei meus irmãos a fazer o mesmo. Nunca mais voltei. Hoje, pensando sobre isso, entendi que vovô amava vovó, amava o bastante para se iludir que haveria outra vez, fazendo um ritual qualquer, trancando sua alma. É uma pena, pois aquilo nunca foi ela.